Olá, tudo bem? Eu sou Thalita Silva, psicanalista clínica e mentora de mulheres. E nós estamos aqui no desafio dos 40 dias da leitura do livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. A adoração que agrada a Deus. Dia 13. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12, 30. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento, toda a sua força. Deus não está interessado em seu comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou na sobra do seu tempo ou do seu dinheiro. Ele deseja que seja total devoção, não suas migalhas. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu: essas questões externas não tinham importância. Onde você adorar não é tão importante quanto o porquê você adora e o quanto de você mesmo se oferece a Deus quando o adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo que o agrade. Hebreus 12, 28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como. Então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podem simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-lo. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamental, na verdade, nas Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. João 4, 23. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas o nosso espírito, feito à imagem de Deus. Somos um espírito que habita num corpo. E Deus concebeu esse espírito para que nos comunicássemos com Ele. Adoração nada mais é que o seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata apenas de usar palavras corretas, você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor, sentimentos, não é louvor, em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele ora para além das nossas palavras, a fim de ver atitudes do nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Uma vez que a adoração implica em regozijar-se em Deus, é necessário que as suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-los com intensidade. Mas elas devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Deus não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só sinceridade não é o suficiente. Você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito e quanto a verdade são necessárias. A adoração deve ser conforme a verdade genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional, profundamente doutrinária. Ela usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é mesmo ser tocado pelo Espírito Santo.
mas são coisas bem diferentes. A verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus, não a melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimental impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e transferem para os nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses, preocupações, com o que os outros pensam ao seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada e genuína de louvor a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferença de formação de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais, erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente apresenta o seu amor a Deus, baseando na forma da sua personalidade que Ele te deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma vida empolgante de amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositalmente nos fez todos diferentes, por que devemos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando os cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar da intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidário, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro Secret Spirals, Caminhos Secretos, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam os sentidos, apreciam os belos cultos de adoração que envolvem visão, paladar, aroma, toque, não apenas audição. Os tradicionais aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos, estruturas rígidas. Os astecas preferem amar a Deus na solidão, com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo injustiça, trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor a outros, suprindo a necessidade deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam por meio da adoração. Os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Não há um modelo único de aproximação para adorar. Desenvolver amizade com Deus, uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Esse é o tipo de gente que o Pai procura, aqueles que é simples, honesto na presença dEle e em seu culto. João 4, 23. Deus se agrada quando a nossa adoração é mediativa. A ordem de Jesus, amem ao Senhor de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais, com frases feitas ou exclamações corriqueiras como "Louvado seja o Senhor", pois indica que você não consegue pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente.
Jesus chamou de vãs repetições as orações indiferentes. Mateus 6:7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado. Quando cristão, então deixamos de pensar no significado, é bem mais fácil utilizar chavões para adorar e fazer um esforço para honrar a Deus, com palavras originais. É por isso que eu encorajo a ler diferentes traduções e parafrases bíblicas. Isso ampliará suas expressões na adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimo. Use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, referenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas? Deus também. Outra ideia é fazer uma lista de diferentes nomes de Deus e concentrar-se nele. O nome de Deus são casuais. Você que pensa. Eles revelam diferentes aspectos do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo, e ele nos orienta a louvar o seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de Coríntios, finaliza. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A esse respeito, Deus insiste em que os nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos, quando esses estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá que aqueles que não são instruídos a dizer amém à sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, 16 e 17. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto como um ato de desobediência como de crueldade. Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem aos seus corpos a Deus, que seja um sacrifício vivo e santo. O tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Romanos 12, 1. Bom, por que o corpo? Por que o Senhor não diz, apresentam o seu espírito? Porque sem corpo você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade, você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado, aprimorado. Mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz, dá-me o que você tem. Ele não está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem, não poderei participar de uma reunião essa noite, mas estarei com vocês em espírito? Você sabe o que significa? Nada, é inútil. Quando você estiver nesse mundo, o espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. Se o seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por ele. Entretanto, o problema do sacrifício vivo é a possibilidade dele fugir sorrateiramente do altar. E muitas pessoas acontece isso. Cantamos, ó cristãos, avante, no domingo, e na segunda batemos a retirada e voltamos para o nosso velho modo de vida. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam os sacrifícios de seu Filho por nós, na cruz. Hoje Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes, ação de graça, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviços e outros
e ajuda aos necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Um dos custos de adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não pode adorar para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus disse: ame ao Senhor de todas as suas forças, ele chama atenção para o fato que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável. Às vezes, a adoração é um mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo cansado, quando ajuda os outros que estão esgotados, você está oferecendo sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável. Matt Redman, líder da adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado de adoração. Para mostrar o que é adoração é mais do que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu um clássico da canção, Heart of Worship, a essência de adoração. Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu busca por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é a questão do coração. Dia 13, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. Amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que sacrificar todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12:33. Pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Da minha adoração pública ou a minha adoração particular? O que farei a esse respeito? Espero que você tenha gostado dessa leitura e que você possa refletir sobre ela. E tirar um tempo hoje. Tire alguns minutos do seu dia. Fique em silêncio. Busque dentro de você uma essência nova de adoração para oferecer ao Senhor. Eu te espero amanhã.